Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração essa noite. Vamos então nos colocar em atitude de oração diante do Senhor e assim juntos nós vamos cultuar a Deus. Vamos orar neste momento e assim dar início ao nosso culto esta noite. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós engrandecemos e glorificamos o Teu nome. Nós agradecemos ao Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos e de podermos, ó Deus, juntos em espírito Te adorar e assim, ó Deus, colocar diante do Senhor os nossos pedidos, bem como os nossos agradecimentos. Nos abençoa, ó Deus, e ouve as nossas orações. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus entoando o cântico Aliança. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Ainda louvando a Deus, vamos entoar o hino do cantor cristão de número 1, Antífona. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor.
Deus, que estás presente, sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Convido todos a abrirem suas Bíblias neste momento. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 6, os versículos 25 até o versículo 34. Mateus, capítulo 6, vamos ler do verso 25 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que o Senhor assim aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos entoar o hino do cantor cristão de número 112, Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória,
Jesus. Encerrando então essa parte do louvor, vamos entoar o hino 484, Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, vãos celestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos louvar com estes cânticos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe ao ouvirmos a Tua palavra, que venhamos a aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas. Nós rogamos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma oração antes e dizer que é um privilégio, né, trazer a palavra do Senhor esta noite. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Deus, pela liberdade que Tu nos dá de pregar a Tua palavra. Hoje nós sabemos das dificuldades, mas tudo está no Teu controle, tudo está sobre o Teu plano. Então nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e a colocar em prática. Esta é a minha oração que eu te faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos fazer uma leitura no capítulo 15 de Mateus, do versículo 29 até o versículo 39. Então diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e o largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e o dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram,
e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Muito bem, então nós estamos aqui no que nós consideramos ser a segunda parte do ministério de Jesus. A primeira parte vai do capítulo 4, versículo 12, e vem até o versículo 20 do capítulo 15. E essa primeira parte, ela trata do grande ministério de Jesus na Galileia. Nesse momento aqui, do versículo 21 até o capítulo 20, versículo 34, nós temos a segunda parte, ou estamos, pelo menos, na segunda divisão do ministério de Jesus. Só que desta vez, em outra região, em Pérea ou Decápolis. Então, aqui, Jesus estava se dirigindo aos gentios. Então, nós estamos na segunda parte, que começa no versículo 20. No entanto, nós estaremos meditando a partir do verso 29. E nesses versos, nós vamos ter 2 assuntos, praticamente são tratados aqui. Nós vamos tratar sobre a compaixão de Jesus pelos enfermos e a compaixão de Jesus pelos famintos. E o nosso tema é a estendida compaixão de Jesus. Porque nós vamos ver que a compaixão de Jesus, ela não se reduz ou se limita apenas para os judeus, ou apenas no território da Galileia, mas também para os gentios. Então, o versículo 29 diz assim: Jesus deixou aquele lugar e foi para a beira do mar da Galileia, então subiu a uma coluna e sentou-se ali. Então, tanto Mateus quanto em Lucas, não há indicação do tempo em que Jesus passou ali naquela cidade, em Tiro e Sidom. Não se sabe quanto tempo, mas mesmo o lugar para onde o Senhor agora se dirigiu, né, nós também temos uma descrição vaga do tempo. Tudo que nós sabemos é que ele foi à beira do mar. Mas nós temos uma breve informação de que ele passou pelo menos ali 3 dias na costa oriental ali do Mar da Galileia. Então, essa informação pelo menos nós temos. Então, ele estava na beira-mar e em seguida ele sobe a uma colina, na qual ele é descrito como estando assentado lá. E prossegue o capítulo, versículo 30 e 31. Grandes multidões vieram a ele, trazendo consigo aleijados, cegos e coxos, e aqueles que eram privados de suas faculdades de fala, e muitos outros. Então, Jesus está ali, naquele lugar, assentado, e logo a notícia, ela se espalha da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles começam a difundir por toda a Decápolis, ou seja, por todas aquelas 10 cidades. Então, geralmente como se dava, onde Jesus estava, geralmente as pessoas se dirigiam até ele e levavam seus parentes, levavam amigos, levavam vizinhos para serem curados. E não era diferente aqui também. As multidões, elas sabiam que Jesus era capaz de ajudar em toda necessidade, sem se importar se as pessoas elas eram simplesmente enfermas, se elas estavam endemoniadas, ou como pessoas inválidas, cegas, coxas. Então as multidões sabiam disso, que Jesus era capaz de ajudar todas elas. E Jesus sempre estava pronto e tinha sempre o poder para curar essas pessoas. E diz o versículo, eles colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Então veja a simplicidade que se dá nesse relato aqui. Então esse relato torna muito comovente, né, através dessas palavras. Até onde nós entendemos aqui pelos registros bíblicos, né, não se pergunta, aquelas pessoas que chegam até Jesus, não é perguntado se essa pessoa era gentia, se essa pessoa era do território
gentílico, não há nada que indique se aquele indivíduo inválido já havia aceitado Jesus ou não, né? Então, o que parece que também improvável que aquele enfermo também, que estava sendo levado, possivelmente não tinha aceitado a Jesus, mas tudo o que importava era que tal homem ou mulher ou criança, eles necessitavam de auxílio. E Jesus era capaz de oferecer tal auxílio e tal cura. De modo que o povo ficava perplexo ao ver mudos falando, aleijados sendo restaurados, coxos andando e cegos vendo. Então, nós temos um outro fator interessante é que tudo acontecia de repente. Então, aqui não se trata, nesse momento aqui, de um caso isolado, como nós temos o anterior, da mulher cananeia, né, que foi, pela sua fé, a sua filha também, ela foi curada de um demônio. Não se trata aqui de um caso isolado, de um milagre isolado, só esse milagre, não. O que estava acontecendo aqui é que os milagres estavam acontecendo por toda parte. Para onde quer que se olhasse, via uma pessoa sendo curada. Destaco também aqui que muitas das pessoas em que esses milagres estavam sendo efetuados, elas eram gentis de nascença. Ela era gentil de nascença, e isto claramente está implícito na gratidão, na maneira em que eles louvavam a Deus. Então veja como é dito, que eles glorificavam ao Deus de Israel. E isso significa, irmãos, que eles atribuíam honra a um Deus que originalmente não era o seu Deus, né? Não era o Deus daquele povo. E algo realmente maravilhoso estava acontecendo aqui. Houve um tempo quando essas pessoas elas se dirigiam de um lado para a Galileia para serem curadas. Mas o que estava acontecendo aqui extraordinariamente maravilhoso era que agora o profeta ia até ele. O profeta saiu da Galileia e veio para o meio deles. Então isso era uma bênção maravilhosa. Este povo não era as ovelhas perdidas da casa de Israel, como diz no capítulo 15, versículo 24. No entanto, o que Jesus estava fornecendo aqui ao curar estas pessoas, né, os gentios, era que ele estava dando um vislumbre do ingresso dos gentios ao reino do céu. Então, o fato é que o próprio contexto ele é considerado como um precursor, né, daquele que viria do Ocidente, que viria do Oriente, que sentariam à mesa com Abraão, como diz alguns textos. Então, este também possivelmente pertencia ao reino de Deus. Então, nós sabemos que posteriormente, com o apóstolo Paulo, nós sabemos que o evangelho ele vai ser levado até o gentio, mas aqui nós temos já um precedente, né, deste evangelho. Então, teria o povo de Decápolis sido instruído no caminho da vida, nos ministérios do reino do céu? Isso com certeza não está registrado, mas é possível imaginarmos o Senhor durante 3 dias, como diz o versículo 32, com este povo. Possivelmente ele falou àquelas multidão e instruiu acerca do reino de Deus e acerca da salvação. Então, com isso eu não tenho dúvida. Então, nós aqui acabamos de falar um pouco, de explicar um pouco sobre a compaixão de Jesus em relação aos enfermos. Mas nessa segunda parte, nós vemos a compaixão de Jesus em relação aos famintos, aquelas pessoas que estavam literalmente com fome. E o verso 32 diz assim: então Jesus convocou os seus discípulos e disse: sinto-me comovido com a compaixão, de compaixão pela multidão, porque já por 3 dias têm permanecido comigo e nada comeram. E não quero despedi-las com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Irmãos, um ser humano, ou uma multidão carente, sempre enchia o coração de Cristo de compaixão. Então aqui não foi diferente. E
aqui nesse momento, ele, quando convoca os seus discípulos, com certeza ele estava querendo instruir os seus discípulos para que também eles tivessem a mesma comoção que o Senhor Jesus tinha. Como diz versículo 14, 16, verso 19, João 6, 5. Então, a intenção de Jesus, ao convocar os seus discípulos, era lhes revelar o seu coração, que o seu coração estava comovido pela multidão. E nesse contexto não devemos esquecer que, como já foi indicado, esse é o ministério pelo qual Jesus estava ministrando instruções ao coração dos discípulos. Então, algo estranho, com certeza, estava acontecendo nessa região gentílica, porque as multidões elas estavam com Jesus nas horas matutinas, nas horas vespertinas, ou seja, pela manhã, pela tarde. Com certeza, quando chegava o momento de ir para casa, em vez delas irem para casa, elas permaneciam ali. Parece claro que não queria perder nada, nenhum dos feitos maravilhosos de Jesus. E ainda estavam ali no dia seguinte, e ainda no próximo, até que, enfim, acabou todo o suprimento que eles tinham, todo o alimento que eles tinham. Se em tais circunstâncias fossem despedidas, com certeza, como o próprio Jesus disse, elas cairiam desfalecidas pelo caminho. Então, o versículo 33 prossegue dizendo, e os discípulos lhe disseram, onde nesta região inabitada obteremos pão suficiente para alimentar essa multidão? A região onde eles estavam, de fato, era uma região deserta, era uma região inabitada, era um lugar isolado, né? Nós vemos isso em outros versículos, e nós podemos imaginar que o que os discípulos queriam dizer com isso. Não há como obter pão suficiente para esta multidão, mas o que nós não podemos fazer, tu podes. Era o que os discípulos estavam querendo dizer nessa frase, nesse versículo. E que esses homens mostram realmente que eles aprenderam a lição, provindo principalmente da primeira multiplicação, porque nós estamos na segunda multiplicação do lado do gentio, mas houve uma primeira multiplicação, no capítulo 14, do lado da Galileia. Então, com certeza, lá eles pediram para que a multidão fosse dispersa. Nesse caso aqui, não, eles já estavam entendendo que Jesus podia fazer algo por aquele povo. Então, a interpretação mais comum, ou seja, é que os discípulos se viam aqui perdidos ante a presente situação. E esta situação está em harmonia com Mateus 16, verso 8 a 10, onde Jesus vai mostrar para eles que eles aprenderam de fato a lição através dos milagres. No verso 34, Jesus lhe perguntou, quantos pães vocês têm? Responderam eles, 7, além de uns poucos peixinhos. Isso nos faz lembrar nitidamente o primeiro episódio, do 14, verso 17, né, que era 5 pães e 2 peixes. Então, dizer que o Senhor estava para fazer, né, aqui, e aqui eu não vejo como um milagre menor, né, do que o de 5 pães e 2 peixes. Eu vejo a mesma importância, né, que foi feito no primeiro milagre, nós vemos aqui. Humanamente falando, era impossível alimentar 5.000 pessoas, né, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Humanamente falando, este mesmo episódio, humanamente, é impossível alimentar mais de 4.000 pessoas, né, com 7 pães e alguns peixinhos. Em ambos os casos, sequer um milagre. Então, a razão que justifica a pergunta de Cristo, a qual requeria uma resposta detalhada, era possivelmente esta: que tendo o conhecimento completo, isso que Jesus queria saber, ter o conhecimento completo aqui do que tinha, do que se tinha, e ele teve isso, 7 pães e 2 peixinhos. Para que ele queria ter esse conhecimento completo, quando ele pergunta quantos pães tem, né? Porque, humanamente falando, né, então era impossível alimentar ou providenciar
alimento para desse tanto de gente. E, com isso, sabendo do tanto de pão, da quantidade de pão, faria com que o milagre se destacasse de uma forma muito mais extraordinária. E agora o milagre ele é propriamente dito aqui no 35, 36. Então, havendo ordenado ao povo que se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, havendo dado graças, os partiu e os entregou aos discípulos. E os discípulos o entregou ao povo. Com estas poucas palavras, nós vemos poucas exceções do capítulo 14, verso 19. Mas o que eu quero destacar aqui é a grandeza do milagre. A grandeza do milagre é demonstrada nos próximos versículos, versículo 37 a 38, que está em consonância com o capítulo 14, verso 20 e 21. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus 15, verso 38, diz: os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o relato da multiplicação dos pães para os 4.000 é uma quase repetição do milagre anterior, né? E 2 assuntos precisam ser destacados ou esclarecidos aqui. É que Jesus não só realiza, mas também ele repete suas obras poderosas. Ele está sempre pronto para socorrer. E o segundo é a sua compaixão. Ela é exibida não só ao povo da aliança, mas também aos estranhos, aos gentios a ela. Então esse milagre é uma prova incontestável do poder divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele satisfaz a fome de mais de 4.000 pessoas, contando apenas com 7 pães e 2 e alguns peixinhos, né? Algo que é humanamente impossível. Então, só podia ser feito, né, essa manifestação através de uma multiplicação sobrenatural. Então, era algo que nenhum mágico, nenhum impostor, falso profeta, teria jamais intentado fazer. Ou seja, o impostor ele poderia até simular a cura de um doente, a ressurreição de um morto, com truques e enganos. Talvez conseguisse iludir as pessoas. Mais simples, né? Mas nenhum impostor tentaria realizar uma obra tão grande como essa, porque ele seria desmascarado, né? Então, o Senhor Jesus, essa foi a poderosa obra que nosso Senhor realmente concretizou, através da qual deu provas conclusivas de que para Israel ele era Deus. Para os gentios, prova de que o Deus de Israel era diferente dos outros deuses. Ele fez existir do nada pães e peixes já preparados, comidas verdadeiras que só podia ver e tocar o bastante para satisfazer 10.000 pessoas, a partir de uma quantidade que mal era suficiente para 5 pessoas. Então, sem dúvida, estaríamos cegos se não percebêssemos nesse acontecimento a mão daquele que dá alimento a toda carne. Então, nós vemos aqui o poder de criar uma prerrogativa exclusiva de Deus. E a história termina com o versículo 39. Ora, depois de haver despedido a multidão, ele entrou no barco e foi para a região de Magadá. Uma vez saciada, as multidões, então, elas vão embora. E, além disso, o povo não teve a oportunidade de fazer como eles queriam fazer em João 6,15, querer, reconhecer Jesus como rei. Jesus não deu essa oportunidade para eles novamente. Então, esse texto também, de 39, nos permite dizer que, ou ter pelo menos uma visão das viagens de Jesus naquele território. Que podemos, então, aprender com esse texto? A primeira lição que podemos aprender é como as pessoas fazem maiores esforços para curar doenças físicas do que para obter a cura de suas almas. Nós lemos que as multidões, elas vinham a Jesus. Elas traziam consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e etc. Mas, sem dúvida, essas pessoas elas tinham viajado muitos quilômetros e sofrido inúmeras fadigas.
sem contar com as dificuldades em transportar estas pessoas enfermas, né? Porque é difícil, era trabalhoso movimentar pessoas enfermas. Hoje nós vemos isto. É preciso, hoje, aliás, nós temos esse transporte mais fácil, nós temos o SAMU, né? Nós temos bombeiros, nós temos ambulância, né? Nós temos pessoas especializadas para transporte de doente, mas naquela época não tinha tudo isso. O que movia estas pessoas, então, era a esperança de cura que estas pessoas buscavam para um doente, para uma pessoa enferma, né? Então, a esperança era tudo para esse povo. Então, não é de nos admirar o esforço que eles faziam para obterem a cura. Não há nenhuma razão de admiração. Então, aquelas pessoas, elas sentiam que a sua saúde era a maior de todas as bênçãos terrenas. Elas sentiam a dor, né, que parece que para elas, aliás, era a mais difícil de todas as provações de suportar, né? Então, nós não podemos nem ir contra o sentimento dessas pessoas, né? Então, estas pessoas, elas veem o corpo, os seus corpos emagrecendo, os seus rostos ficando pálidos, percebem os seus apetites acabando e, resumindo, elas sabem que estão doentes, elas precisavam de um médico, né? Entretanto, não nos esqueçamos de que as nossas almas, elas estão muito mais enfermas do que os nossos corpos. E devemos aprender uma lição com base na conduta dessas pessoas. As nossas almas, elas são afligidas por uma enfermidade com raiz muito mais profunda, muito mais complicada, muito mais difícil do que qualquer mal herdado na carne. Na verdade, nossas almas, elas foram atacadas não pelo vírus, né, não pela Covid-19, mas pela praga do pecado. Então é preciso obter a cura, e cura eficaz e definitiva. Do contrário, pereceremos para sempre. Então devemos reconhecer a veracidade desse fato. Sentimos realmente, né, esse fato em nossas vidas? Estamos conscientes de nossa enfermidade espiritual? Infelizmente, só há uma resposta possível para esta pergunta. A grande maioria da humanidade não sente isso de maneira nenhuma, porque os seus olhos estão cegos. Elas mostram-se totalmente insensíveis diante do seu grande perigo. Então, para obter a saúde física, os homens, eles lotam as salas de espera dos médicos. Em prol da sua saúde, eles empregam longas viagens para achar um ar mais puro. Mas quanto à saúde da alma, eles nem se preocupam. Verdadeiramente, o homem é feliz, ou a mulher, quando ele descobre a enfermidade de sua alma. As dificuldades vão lhe parecer insignificantes, pois a vida, ou a própria vida eterna, está em jogo. Note também, irmãos, uma outra lição que podemos aprender, que é a maravilhosa facilidade e poder com que nosso Senhor curava todos os que lhe eram trazidos. Nós lemos que o povo se maravilhava ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam, e eles glorificavam ao Deus de Israel. Então vemos aqui a maravilhosa facilidade e o poder que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha, né, e fazia com todos ao curá-los. Então, observe que nestas palavras, nós podemos observar um símbolo vivo do poder de nosso Senhor Jesus Cristo para curar almas, principalmente almas enfermas do pecado. Não existe mal do coração que Cristo não possa curar. Não existe problema espiritual que ele, Jesus, não possa vencer. Ele pode pôr nos lábios do pecador um novo cântico, levá-lo a falar com amor daquele mesmo evangelho que antes eles ridicularizavam ou blasfemavam. Ele pode abrir os olhos do entendimento de um homem para ver o reino de Deus. Cristo pode abrir os ouvidos de um homem para torná-lo desejoso de ouvir a voz de Cristo e segui-lo,
por onde quer que ele vá. Ele pode dar poder espiritual ao homem que antes prosseguia pelo caminho largo que conduz à perdição para andar no caminho da vida. Ele pode fazer com que as mãos que antes foram instrumento do pecado, agora o sirvam e façam a vontade dele. O tempo dos milagres ainda continua. Cada conversão é um milagre. Eu pergunto, você já testemunhou um caso real de conversão? Tenhamos a certeza de que nessa conversão nós vimos a mão de Cristo operando. Devemos entender que tal milagre não é menor do que se tivéssemos visto nosso Senhor fazendo os mudos falarem, ou os paralíticos andarem quando andava na terra. De forma alguma. Então, a conversão de uma pessoa é um milagre, um grande milagre. Gostaríamos de saber o que fazer se desejamos ser salvos. Sentimos-nos adoentados a nossa alma e queremos ser curados. Só temos que ir até Cristo pela fé, rogando o alívio de que precisamos. E Ele não muda. 20 séculos não fazem diferença para Ele. Ele está nas alturas à direita de Deus. Ele continua sendo o grande médico. Ele ainda recebe pecadores. Ele continua sendo poderoso para curar. E por último, observamos a transbordante compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos que ele, chamando Jesus e seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente. Um grande ajuntamento de pessoas, homens e mulheres, é sempre uma visão solene. Sempre que Jesus via grandes multidões, sempre o seu coração se movia de compaixão, se mobilizava, se sempre sensibilizava quando ele via grandes multidões. Sempre o Senhor Jesus estava pronto, com compaixão para ajudar essas pessoas. Nós temos vários exemplos, né? E um fato impressionante que, dentre todos os sentimentos experimentados por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, nenhum outro é tão frequentemente mencionado quanto a sua compaixão. Sua alegria, tristeza, gratidão, admiração, zelo, todos esses sentimentos ficaram registrados. Entretanto, nenhum deles é tão reiterado, mencionado como a sua compaixão. Então, parece que o Espírito Santo desejava realmente destacar para nós a característica mais distintiva no caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, que era a compaixão. 9 vezes, sem contar outras expressões, aparecem nas parábolas. Então, com certeza, é um destaque para todos. Irmãos, ele sabe muito bem como é este mundo que vivemos. E que nós possamos recordar de que Jesus é cheio de compaixão. Porque ele sabe como é este mundo que vivemos. Ele andou por este mundo. Ele conhece o corpo humano com todas as suas fragilidades. Ele conhece os artifícios do inimigo, Satanás. Então o Senhor compadece do seu povo. Eu queria só lembrar para os irmãos de Esther, capítulo 4, versículo 14. A posição de Esther foi um devocional que eu li sexta-feira, que eu achei interessante, que diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, Mordecai ou Mardoqueu, falando para a rainha Esther. Né? Então, quem conhece o livro de Esther sabe muito bem, né, do que estava acontecendo, da artimanha de Ramã, e também da intercessão da rainha ante ao rei, para que Deus livrasse, para que o rei livrasse, né, o povo. Então, a minha pergunta é: quem sabe se não foi para este momento que você hoje está na posição que você está? Talvez você seja um empresário, talvez você seja alguém de posse, talvez você seja dono de algum estabelecimento, e quem sabe Deus não te colocou hoje, ou te colocou nessa posição para que você hoje pudesse ter compaixão das pessoas. Quem sabe, né, a posição que você está não é para isso, para que você possa se compadecer do seu próximo.
né? Então nós temos exemplo de pessoas que nem servem a Deus, empresários que se dispõem a ajudar dando cesta básica, fazendo comida. Quem sabe nós não temos no nosso meio também pessoas que se encontram em uma posição destacada, né? E Deus a colocou ali para este momento. A compaixão de Jesus, ela vai muito além de só compaixão, nós sabemos disso. A compaixão é o desejo que o outro seja, que o outro tem, ou seja, de livrar da dor e do sofrimento a outra pessoa. A compaixão de Jesus, ela é muito além do emocional. Ele não só sentia como eu e você sente, mas ele ia lá e ajudava. É mais do que cognitiva, ou seja, eu entendo a sua doença, eu entendo a sua enfermidade, eu entendo o seu problema. Mas a de Jesus era muito mais do que isso. Ele sentia a dor, mas ele sentia e ele ia lá e fazia algo por aquela pessoa. Nós precisamos ser como Jesus, precisamos ter compaixão das pessoas, precisamos ir além da compaixão, precisamos dizer, eu quero ajudar. E se está ao nosso alcance, devemos fazê-lo. 1 João 3,17 diz, no entanto, mandou-se aos cristãos que amem ao próximo e que tenham intenso amor uns pelos outros. Mateus 22:39, 1 Pedro 4:8, todavia deve ter se percebido da seguinte realidade, embora nossa intenção seja de amar uns aos outros, muitas vezes despercebemos as oportunidades de aliviar a dor dos outros. Então devemos nos colocar no lugar dos outros e considerar como nos sentiríamos se as posições fossem invertidas. Eu quero dizer que Deus abençoe, né, a todos nós com esta palavra, que possamos aprender algo sobre esse texto. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos nós aqui, graças ao Senhor, que tanto nos fez bem e nada nos faltou. Por isso nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinais do seu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Que cada vida que por aqui passou ou venha a passar, conserve dentro em si, no cofre do seu coração, o doce lapidar que tem os que te amam, sinais do teu proceder. Queremos ser padrão do teu desejo, Pai, expondo ao mundo então a glória do teu ser, que muitos possam ver enfim ao Senhor Jesus, conosco desfrutando dos sinais do teu proceder. Dia após dia,